Boa noite, Dudu. Um prazer falar contigo. É sempre muito mais fácil falar depois que acontece, né? Então, infelizmente, a gente sempre trabalha com esse tipo de situação. Eu entendo que as trocas foram feitas no momento oportuno. Um pouco antes da troca, passa uma bola atravessada na área de muito perigo. O Botafogo não faz o gol e ali a gente entendeu que era o momento de dar um pouco de ajuda ao Fabiano, porque eles iam colocar volume com o Chay caindo ali perto do Varley. A gente já sabia que esse tipo de situação aconteceria no decorrer da partida. Eu entendo que os gols têm muito menos a ver com as trocas e sim muito mais a ver com situações específicas que nós treinamos e que nós avisamos que aconteceria. Infelizmente, nós não fomos competentes para neutralizar. Agora, acho que tem um ponto que é importante a ser ressaltado, é que há 10 partidas a gente era uma equipe que estava fadada a descer para a Série B, e hoje a gente vem na casa do líder do campeonato, brigando pelo título, com o maior elenco, com o maior orçamento da divisão, com um elenco com muitos atletas de Série A, e compete de igual para igual os 90 e poucos minutos. Então, eu acho que se a gente for competente para competir assim nas próximas duas partidas, eu tenho certeza absoluta que a gente tem muito mais coisa boa para colher do que problemas. Guilherme Moreira. Boa noite, Catalá. Guilherme Moreira, GE. Globo. Hoje o Operário, apesar da derrota, fez uma boa partida, tanto no primeiro tempo quanto na segunda etapa, contra o líder Botafogo. Já tinha feito outras partidas, às vezes até não com você, contra times grandes dessa Série B. E você acha que esse desempenho é mais uma prova que o Operário poderia ir um pouquinho mais nessa Série B, ainda que tenha uma chance remota aí de rebaixamento? Boa noite, Guilherme, tudo bem? Prazer falar contigo. Cara, eu fico feliz que você reconheça o rendimento da equipe. Infelizmente, nós não vencemos hoje, não foi possível, mas o trabalho que os atletas fizeram, principalmente defensivo, foi muito bom no primeiro tempo e a maior parte do segundo. Nós tivemos oportunidade de fazer o segundo gol, e aí faltou para nós talvez um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho de capricho para que a gente pudesse colocar o jogo numa condição muito difícil para o Botafogo. Eu entendo que assim, falar de o que poderia ter sido feito é falar daquilo que eu não controlo, porque muitas coisas aconteceram antes da minha chegada. O que eu posso dizer é que hoje o Operário tem uma identidade bem definida, compete bem, independente de quem for a equipe, em qualquer campo dessa divisão, e eu entendo que essa é a melhor forma da gente conseguir terminar o ano de maneira positiva, de fazer os pontos necessários para que a gente conquiste a permanência e aí, então, projetar um 2022 mais bacana. Boa noite, Ricardo. Prazer falar contigo. Ricardo, hoje o time começou muito bem, né? Principalmente no início do segundo tempo. O time começou muito bem, indo para cima, propondo ritmo contra o Botafogo, mas infelizmente não foi possível segurar essa vitória ou até mesmo um empate até o final do jogo. A minha pergunta para você é a seguinte, Ricardo. Esse retorno do Operário para o segundo tempo, com a presença do Pimpão na vaga do Vilela, já era algo programado, já era algo treinado ou foi mais pela circunstância do jogo, do cartão amarelo para o Vilela, e você enxergou que era possível abrir mão de um volante para colocar um atacante naquele momento, ou um meio atacante, que é o Pimpão, e que foi uma substituição que deu muito certo, principalmente nesse início de segunda etapa? Enfim, como é que se desenhou essa decisão aí da alteração? Ricardo, boa noite, prazer falar contigo. Boa noite, um prazer falar contigo novamente. Cara, a troca ela estava projetada, talvez não no intervalo e muito provavelmente não no lugar do Vilela. A gente entende que o Guedes, por uma questão de volume, né, não vinha jogando muito, que ele cansaria, e aí a gente esperaria aí mais ou menos uns 10, 15 minutos para fazer essa troca no Guedes, mas no intervalo da partida o árbitro nos comunicou que mais uma falta ele expulsaria o Vilela, e aí nós não podíamos correr o risco de ficar com um jogador a menos. A entrada do Pimpão era algo programado, mas não no lugar do Vilela e não no período em que foi. A gente entendeu que o jogo poderia se desenhar para uma situação de aproveitar isso. A gente quis trazer o Tomás um pouquinho mais para dentro e deixar o Pimpão mais do lado. Trouxemos o Chorão para trabalhar ao lado do Guedes. Funcionou bem.
Agora, é muito difícil de você conseguir sustentar um resultado num campo tão duro. Como eu disse, um orçamento maior da divisão, um elenco com atletas de Série A. Acho que a gente competiu bem. Talvez faltou para a gente aí um pouquinho mais de bagagem, de cancha, para esfriar um pouquinho o jogo naquele momento e que a gente pudesse carregar pelo menos esse resultado de 1-0 mais próximo do final. E aí, com certeza, o Botafogo se abriria mais, ofereceria oportunidades da gente fazer o segundo com um pouco mais de clareza. Mas, enfim, o bom do futebol é que não dá para você ficar chorando nem lamentando. Nós temos aí mais uma partida importante na sexta-feira, se recuperar, retornar bem para casa, trabalhar, fazer o que precisa ser feito para competir bem novamente numa partida difícil, dura, num campo bem complicado. Ricardo Silveira. Boa noite, Ricardo. Ricardo, você falava até na coletiva do jogo anterior de que esses jogos restantes na Série B do Campeonato Brasileiro teriam com o objetivo de garantir o maior número de pontos possíveis para terminar de uma forma boa, podemos dizer assim, esta competição. O que dá para tirar de lição do jogo de hoje, onde o Operário apresentou um bom futebol em determinado momento da partida e a partir das alterações promovidas por você em primeiro momento, deixando o time mais ofensivo com a entrada no Pimpão e depois recuando, estratégias que acabaram não sendo eficazes e resultaram até na virada por parte do Botafogo. Que tipo de lições que dá para tirar desse jogo para esses dois últimos que faltam para o encerramento da competição? Boa noite, Ricardo. Prazer falar contigo. Assim, eu entendo que são coisas diferentes e é importante saber diferenciar isso, porque senão a gente começa a falar sobre algo que a gente não tem conhecimento. Os gols, eles não estão correlacionados com as trocas, né? Os gols saem de cruzamentos em que nós poderíamos e deveríamos ter diminuído a bola. No primeiro gol é muito claro que o Pedro Castro vem fora do campo de visão da defesa e ali a bola teria que ser diminuída do lado e obviamente um volante ter acompanhado aquele jogador que faz o movimento, então não tem nada a ver com os defensores. E o segundo gol é uma bola de cobertura, a gente precisava ter feito melhor a cobertura, não era responsabilidade de um zagueiro fazer aquilo. A gente tem bem treinado e esclarecido, bem definido quem tem que ir aonde ali. Então, eu discordo que as trocas tenham sido ineficazes e que tenham relação direta com o resultado. Eu entendo que a gente fez um jogo bom, a gente competiu bem, a gente buscou a todo tempo apresentar a nossa melhor versão. O Botafogo finalizou uma bola no primeiro tempo de um erro nosso, produziu muito pouco, nós tivemos o controle do jogo sem precisar ter a bola, controlando o espaço. Eu acho que se a gente competir assim, nessas duas próximas partidas, nós estamos muito mais próximos de entregar o resultado e vencer do que ter um resultado adverso. Joel. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos os colegas. Ricardo, gostaria que você fizesse uma avaliação desta partida. Nós entendemos que o primeiro tempo do Operário foi muito bom, equilibrado, posse de bola, enfim, marcando bem, tirando os espaços do Botafogo. No segundo tempo, o Operário voltou melhor, teve aí um gol ao seu favor, teve a chance até de ampliar a vantagem, porém não o fez. E aí acabou, numa hora incerta, levou o gol de empate e quando tentou sair já não deu mais, o Botafogo se aproveitou e acabou vencendo a partida por 2-1. No meu entender, na minha ótica, foi um resultado até injusto pelo que o Operário apresentou, principalmente no primeiro tempo, e até levar o gol de empate. Gostaria que você fizesse uma análise com relação a esta partida. Boa noite, Joel. Um prazer falar contigo. Cara, você foi muito competente. Na verdade, a análise está feita por ti. Tudo aquilo que você disse, eu assino embaixo. Acho que nós fizemos um primeiro tempo estrategicamente perfeito. Nós conseguimos neutralizar os espaços em que o Botafogo era perigoso. É uma equipe bem treinada, com um orçamento muito alto. A condição na tabela e o ambiente, 30 e poucos mil torcedores, favorecia para que eles viessem para cima e a gente conseguiu neutralizar. Eles não criaram nenhuma jogada trabalhada
que gerasse finalização ao trabalho do nosso goleiro. Entendo que no segundo tempo a gente sabia que o jogo ia ficar um pouco mais aberto e como você disse, nós fizemos o primeiro gol e poderíamos ter feito o segundo, o que transformaria o jogo num nível de dificuldade para o Botafogo muito alto. Agora nós falhamos em alguns lances capitais, em alguns momentos decisivos. A gente tem um pouco de dificuldade para manter essa pegada ali do lado, porque nós temos poucas opções de troca. Hoje eu só tinha o Rafael Oller, além do Pimpão, como um jogador de lado de verdade. Só que o Rafael Oller vem de um tempo inativo e colocá-lo numa partida como essa, com nível de exigência e dificuldade tão alto, fez com que a gente pensasse em outras trocas que pudessem dar um pouco mais de equilíbrio e proteção, principalmente porque nós sabíamos que o Botafogo se atiraria. Entendo, como você mencionou, que aquele momento do primeiro gol é um momento do jogo em que, se você consegue atravessar ali mais 7, 8 minutos com um resultado favorável, a tendência é que nós fizéssemos o segundo, mas não dá para a gente ficar aqui especulando. O Botafogo foi competente nas oportunidades que criou no segundo tempo, faltou para nós um pouquinho mais de bagagem, malandragem, para segurar um pouquinho, esfriar o jogo, e faltou para nós também competência e capricho na frente para poder matar a partida quando nós tivemos a oportunidade de fazer o 2-0. Professor, agora eu vou fazer a pergunta do João da Rádio FEC, que fez em texto. Ricardo, hoje o Operário enfrentou uma equipe que estava, além de brigando pelo acesso, brigando pelo título, com um clima totalmente propício, com muitos torcedores no estádio. Mesmo assim, o Operário terminou com mais chutes ao gol, mais posse de bola e com o maior número de passes completados no confronto. O que você pode tirar dessa partida, desses bons números e bons aproveitamentos que o Operário teve dentro do jogo para esses 2 últimos jogos na competição? Boa noite, João. Prazer falar contigo. Mais uma vez, eu cito o compromisso dos jogadores, entrega, dedicação, a boa vontade em executar tudo aquilo que é proposto. Ninguém perde um jogo porque quer. A gente tinha o objetivo de vir aqui competir bem e conseguir trazer um resultado positivo para casa. Eu entendo que se nós tivermos essa atitude, essa postura, esse compromisso, e apresentarmos uma versão parecida com a de hoje nas próximas 2 partidas, nós teremos condição de competir bem, teremos condição de vencer, entregar resultados positivos para o nosso torcedor, que esse é o nosso maior objetivo. Agora, é momento de descansar, é momento de recuperar os atletas, nós estamos no final de temporada, mais uma lesão. Enfim, acho que agora é momento da gente cuidar daquilo que está ao nosso alcance, dentro do nosso controle, para que a gente possa, sexta-feira, fazer uma boa partida contra o Brusque e tentar buscar uma vitória fora de casa.